Preparando o Domingo. Alô você, caro amigo ouvinte que acompanha agora conosco o programa Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André, nós vamos juntos refletir os textos deste domingo bonito, domingo da festa do Cristo Rei. Celebramos assim o Dia do Leigo, aquele que em todas as nossas comunidades também oferecem a sua vocação e assim exaltam a presença de Cristo no mundo. É isso que nós celebramos nesta festa de Cristo Rei e quero convidar você agora a fazer um tempo de oração, invocando o Espírito Santo de Deus. Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. A primeira leitura da liturgia de hoje é tirada da profecia de Ezequiel, que começa assim: Assim diz o Senhor Deus: Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Como o pastor toma conta do rebanho de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, assim vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas, num dia de nuvens e escuridão. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar, oráculo do Senhor Deus. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-la conforme o direito. Quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus, eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Esse texto do profeta Ezequiel, que bem reflete a realidade do povo de Israel quando retorna do exílio ou quando viveu a experiência do exílio e assim viu o seu povo ser dispersado por todas as regiões da terra, especialmente o Egito e a região da Babilônia, que foi para onde fugiu os primeiros para o Egito e outros levados como cativos. E assim a gente vê esse profeta que encoraja a retomar fôlego, a descobrir de novo este carinho de Deus pelo povo, depois de ter passado por um tempo de grande provação. É assim também acontece em nossa vida. Depois de um tempo de dificuldade, de sofrimento, ou durante a dificuldade e sofrimento, precisamos nos recordar sempre que a nossa vida não está esquecida nas mãos de Deus. Pelo contrário, tudo aquilo que nos ocorre, aquilo que vai acontecendo no dia a dia, de algum modo, pertence ao Senhor. De algum modo, algum dia, nos reencontraremos todos junto a Ele. Essa esperança da ovelha que é cada um de nós, não é? Esse caminho que fazemos como aqueles que são conduzidos por Deus, embora muitas vezes tenhamos que atravessar caminhos difíceis, nos sentimos dispersos, aqui o texto do profeta quer encorajar este povo a não perder de vista que apesar das circunstâncias que a vida possa nos levar a sentir isso, esse abandono, Deus continua sendo sempre nosso bom pastor. De modo que não importa o que aconteça conosco, não perdemos jamais a esperança e nem jamais perdemos a certeza deste conforto, deste consolo. Quem de fato passa pelos momentos de dor sem ter essa esperança, sem ter este consolo, pode bem saber o quanto é desoladora as dificuldades da vida, quanto é desolador o sofrimento quando nos sentimos sozinhos. Por isso, então, esse texto, o Senhor é meu pastor, o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, que o Salmo nos recorda, é sim um texto não só de encorajamento, mas que nos recorda algo que experimentamos pela fé, que Deus é o pastor, é aquele que vai à frente. Lógico que nós não vivemos numa sociedade rural para entender bem o papel do pastor, mas todos nós conhecemos bem o que poderia significar aquele que toma conta de animais pequenos como as ovelhas, e que, portanto, são mais frágeis e precisam de um cuidado, de uma atenção. Não à toa a gente vê o próprio profeta recordar isso, né? A gorda eu vigio, as demais eu tomo conta, eu cuido, eu vou atrás para que ela, se estiver perdida, reencontre, portanto, o caminho, que é um caminho de vida, não é outro, né? Deus não quer outra coisa para cada um de nós, senão a vida.
todo caminho que possa nos levar a diminuir em nós essa esperança de vida, pode ter certeza, é um caminho que não é o caminho que Deus quer para cada um de nós, né? E vida é vida em abundância, significa ser capaz de realizar na vida aqueles desejos que nos fazem nos sentir dignamente pessoas, gente, né? E por isso tudo a alegria, a familiaridade com os amigos e tudo aquilo que enriquece o nosso ser faz parte desse desejo de Deus, desse pastoreio de Deus dentro de nós, né? São Paulo vai dizer assim aos Coríntios, olhem só: irmãos, na realidade Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícia. Depois, os que pertencem a Cristo, por ocasião de sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído, portanto, só pode ser a morte, né? E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Olha que modo bonito, diferente de Paulo nos falar, que Cristo é esse pastor que vai conduzir todo mundo ao Pai. E no dia que ele tiver feito isso, no dia que ele tiver concluído a sua obra, isto é, no dia que ele tiver revivificado todos nós, no dia que a vida dele, aquela vida doada na cruz, que ressuscitou, também tiver alcançado cada um de nós, ele vai entregar tudo isso ao Pai. Olha que bonita expressão Paulo encontra, né? Cristo é aquele que mesmo depois da sua morte, estando ressuscitado em nosso meio, nos conduz como um pastor. E esse pastor que tem um título de rei, a sua realeza, né? É assim que essa festa de hoje é a festa de Cristo Rei. Porque a realeza de Cristo não é da realeza dos dias de hoje, né? Um rei que se impõe sobre os demais, como quem sabe, ainda que não seja um tirano, mas que se impõe sobre os demais, como alguém superior por conta de um status. E Jesus não é superior por causa de um status social, mas ele é superior porque ele pode. Ele é aquele que pode, aquele que tem a vida, né? Nesse sentido que esse seu pastoreio é um pastoreio que nos conduz a sermos como ele, vivos. Olha que diferença, né? Os reis desse tempo não nos conduzem a ser reis. Os reis desse tempo nos conduzem a sermos súditos, mas Cristo nos conduz a reinar junto com ele um dia, e o seu reinado é a vida, não é? É a ressurreição, o reinado de Cristo. Ele reina sobre a vida, sobre a morte, portanto, ele é aquele doador de vida, o bom pastor que nos conduz. Vamos então escutar agora o Evangelho e deixar que Jesus mesmo nos fale ao coração. Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, e com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos visitar? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa.
Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro, nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um destes pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Queridos, é verdade que cada um de nós luta no seu cotidiano para ser coerente com aquilo que crê, com os princípios da sua fé, da sua religião. É verdade que muitas vezes também recebemos da nossa experiência espiritual uma relação com Cristo que se dá na oração, que se dá na prática dos sacramentos, que se dá em tudo aquilo que são práticas espirituais ou até comunitárias de uma comunidade orante, litúrgica. É verdade que tudo isso muitas vezes passa dentro de nós como suficiente para que possamos nos sentir, de fato, agradando a Deus, ou sendo filho fiel, ou sendo uma ovelha obediente deste rebanho. Mas quando ouvimos um trecho como esse, nos damos conta do quanto é mais exigente do que podemos compreender ou imaginar aquilo que é o chamado à fé que Deus nos faz. Afinal, essas realidades às quais Jesus enumera para falar daqueles que serão convidados a fazer parte do seu reino, são aquelas que qualquer um de nós, crente ou não crente em Deus, somos capazes de fazer. Qualquer um de nós que protege ou que acode ou que tem sensibilidade humana para o sofrimento do outro, sendo estes sofrimentos aqui enumerados, especialmente aqueles relacionados às desigualdades sociais, aquela pobreza extrema, aquelas condições econômicas, sociais que impedem que a vida seja de fato aquilo que é distribuído para todos de modo igual. Não é verdade, a gente sabe na nossa sociedade o quanto tantos e tantas passam dificuldades e sofrimentos para além daquilo que poderíamos até mesmo atribuir à sua própria responsabilidade. Lógico que conhecemos sempre pessoas que, por causa dos seus erros, perderam tudo e se tornaram também pessoas necessitadas da caridade alheia. Mas também sabemos de quantas são aquelas que jamais conseguiram sair da condição social em que nasceram, dadas as desigualdades, dadas as condições que impedem um progresso real na sociedade. Por isso, um evangelho como esse nos convida a perceber que há um compromisso social ao lado de um compromisso pessoal que cada um de nós realiza diante de Deus. É lógico que nenhum de nós poderia realizar tudo isso que o evangelho nos propõe sozinhos. Dar de comer a quem tem fome, como seríamos capazes de fazer isso? Vestir a quem está nu, como teríamos condições econômicas de tal feito? Ainda que façamos a um e outro, sobrarão tantos outros que dependerão também da caridade de todos. Isso nos recorda, portanto, algo fundamental da fé cristã, o compromisso social. Todos nós somos corresponsáveis por aquilo que em sociedade, nas cidades onde vivemos, acontece. Nenhum de nós pode se responsabilizar apenas pelas quatro paredes da sua casa, ou quem sabe pelos relacionamentos que estabelecemos com amigos e familiares apenas. Implica uma mentalidade. Aqui Cristo convida-nos, portanto, mais do que um gesto assistencialista de dar àqueles que precisam, mas de mudar de mentalidade, perceber que é uma responsabilidade cristã acudir a quem está na necessidade, no sofrimento. Todos nós nos sensibilizamos com o gesto de Padre Júlio Lancelotti, em São Paulo, conhecido sacerdote, que distribui alimentos, roupas, acode aqueles que estão nas ruas, e também podemos recordar de tantos outros exemplos heróicos, que assim como ele também agiu em prol dos pobres e empobrecidos. Mas também podemos nos recordar que essa é uma tarefa de todos, não desses pequenos e mínimos heróis que surgem aqui e ali. Somos todos convidados a dedicar um pouco da nossa experiência espiritual a fazer com que o pão e a verdade, a alegria e tudo aquilo que faz parte da vida possa realmente circular na sociedade. Que possamos aprender desse evangelho o nosso compromisso social, a termos sensibilidade pelos mais pobres e pequenos, a incluí-los sempre nos nossos pensamentos e orações, mas também na nossa mentalidade, de como vemos a sociedade, como nos esforçamos para escolher os nossos governantes, para escolher as políticas públicas que poderão atender a essas demandas e sermos cada vez mais sensíveis e sensibilizados para essa necessidade que é de todos e que o Evangelho nos cobra. Se queremos ser coerentes, temos que, mais do que praticar a oração pessoal, praticar a caridade coletiva, social.
Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre. Neste dia da festa de Cristo Rei, ajuda-nos a compreender que para entrar no teu reinado temos que agir como você, como tu agistes conosco, acolhendo como um bom pastor, tomando nas mãos, levando, conduzindo, permitindo que a vida desabroche em cada uma das suas ovelhas. Permite-nos que sejamos também para o outro, um outro Cristo, e que assim o teu reinado se expanda sobre o mundo. Abençoa-nos hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica a dica! A dica da semana é certamente compreender melhor qual é o compromisso cristão diante de uma sociedade tão injusta, qual deve ser o meu papel como cristão diante disso. Interrogue-se, converse com outros sobre qual é a tua responsabilidade, a minha, a nossa responsabilidade sobre os males, sobre as desigualdades que o mundo enfrenta, para que sejamos mais coerentes com a nossa fé. Fica a dica. Preparando o domingo.